Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco a respeito do fundo de índice, o ETF. A principal característica desse fundo aqui é que eles são negociados na bolsa de valores, como se fosse uma ação. Então eu posso comprar uma cota do ETF da mesma forma como se eu estivesse comprando uma ação de uma empresa. Além disso, esses fundos aqui eles são atrelados a um índice de referência, também chamado de índice subjacente, como o Ibovespa ou ainda outros índices que sejam reconhecidos pela CVM. Então, o gestor desse fundo ele vai ter que ajustar a composição do fundo de modo que ela seja mais parecida possível com a do indicador. Se escolheu o índice Ibovespa como um índice de referência, a carteira do fundo ela vai ter que ser ajustada de uma maneira que o fundo ele traga uma valorização próxima à valorização do Ibovespa. A classe de cotas, essa deve ser constituída em regime aberto, por prazo indeterminado e pode ser destinado ao público em geral, independentemente do índice perseguido, o índice de referência. Pode ser tanto nacional quanto estrangeiro. O detalhe é que a cota ela tem que ser constituída em regime aberto. Existem algumas vedações aqui em relação ao fundo de índice e também aos prestadores de serviços essenciais desse fundo aqui. Por exemplo, o fundo ele não pode cobrar taxa de performance. Ele não pode contrair ou efetuar empréstimos, não pode realizar operações com ações que estejam negociadas fora do mercado organizado de valores imobiliários ou ainda praticar qualquer ato na qualidade de acionista que possa impedir as negociações das ações em bolsa de valores. Sobre o regulamento, a gente também tem matérias adicionais que têm que estar previstas nesse documento em relação ao que a gente tem em âmbito geral dos fundos de investimento, tais como especificar o índice de referência, a qual a política de fundo de investimento está associada, vai ter que incluir também detalhes sobre a característica desse índice, identificar a entidade administradora de mercado organizado, onde as cotas do fundo estão admitidas para negociação. A Assembleia de Cotistas ela também vai ter que tratar sobre assuntos adicionais aqui. Por exemplo, são de competência exclusiva da Assembleia de Cotistas dispor sobre a amortização de cotas e a distribuição de resultados se não estiverem estipuladas lá no regulamento. Mudança na política de investimento, aumento da taxa de custódia, alterações no endereço da página eletrônica do fundo e mudanças no contrato entre a instituição proprietária do índice e o administrador do fundo, caso essas alterações resultem em um aumento de despesas para a classe de cotas. Tá? Então, isso vai ter que ser dialogado com os cotistas lá numa assembleia. O principal meio de divulgação das informações de um fundo de índice é a sua página na internet. Inclusive, a gente viu que se acontecer alguma mudança aqui, que aumente as despesas, tem que ser dialogado na Assembleia de Cotistas. O administrador ele deve manter essa página com conteúdo em português, incluindo informações sobre vários tópicos relevantes para cada classe de cotas. Em relação à incorporação, fusão, cisão e transformação de cotas, aqui a gente tem o seguinte: para as operações de incorporação e fusão, uma classe de cotas, então, está incorporando uma outra ou duas classes de cotas estão fazendo a fusão. É permitido que essas ocorram somente entre classes de cotas que tenham o mesmo índice de referência, garantindo assim a continuidade e a consistência na política de investimento. Então, se eu tenho uma classe A, que ela usa o Ibovespa como índice de referência, e uma classe B, que também usa o Ibovespa, eu posso ter a fusão entre essas duas classes que não vai ter maiores problemas, porque as duas elas já estão alinhadas. No caso de uma transformação, ou seja, mudar a classe de cotas, uma classe de cotas do fundo de índice só pode se transformar em uma classe de fundo de investimento financeiro se estiver alinhado com as normas específicas. Aqui, então, eu vou ter uma classe do fundo ETF, que ela estaria mudando para uma classe do fundo de investimento financeiro. Isso só pode acontecer se a gente cumprir alguns requisitos.
Já a cisão ela é admitida exclusivamente para a criação de novas classes de cotas que sigam novos índices de referência, os quais devem ser formados apenas por uma parte dos ativos do índice original, tá? Então, a nova classe é permitida a cisão, mas a nova classe ela vai ter que seguir então o índice de referência. Em relação ao ETF, esses daqui são os principais pontos, tá? Principalmente lembrar da possibilidade da negociação em bolsa de valores, que é a principal característica dele, e também lembrar que ele tem que ser constituído sob a forma de regime aberto e que ele não pode cobrar a taxa de performance.